Existem 5 princípios que são chaves para uma libertação completa na minha e na sua vida. E quando nós nos detemos a esses princípios, quando nós conhecemos esses princípios e começamos a colocar ele em prática, a nossa vida muda. Mas a grande questão é que muitas pessoas, elas querem as coisas no aqui e no agora. Você tem que entender que a vida na qual você tem foi uma vida construída até o dia de hoje. Assim também será a vida na qual você deseja. Ela é uma construção. Não é porque você aprende um princípio novo e coloca ele em prática que ele funciona de imediato. Você precisa construir as bases, o alicerce para que você possa colher o fruto no qual você deseja para a sua vida. Então, se você quer ter permissão para ter uma vida plena, se você quer ter permissão para você prosperar, para você sair do ciclo vicioso, para você sair do padrão que te coloca para baixo, do padrão de escassez, do padrão emocional ruim, do padrão de miséria na sua vida, mas se você de fato quer um crescimento genuíno, estável para a sua vida, esse vídeo é para você. A primeira coisa que você deve entender e colocar em prática é: liberte-se do medo. Você tem que entender quais são os medos, quais são os bloqueios que te prende, que te paralisa, que faz com que você não se torne a pessoa na qual você deseja se tornar. Então nós temos que nos libertar do medo. Então você deve escrever pelo menos 3 tipos de medos que você tem, que te paralisa, que te prende. A Bíblia diz lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 18, que o amor lança fora todo o medo. Quando de fato nós entendemos que nós somos amados por Deus, que Deus nos ama, que Ele tem o melhor para nós e que Ele quer o melhor para a nossa vida, nós lançamos fora todo o medo. Nós não ficamos com medo do futuro, nós não ficamos com medo da crítica, nós não ficamos com medo do que possa acontecer, porque nós sabemos que tem um Deus criador do universo, que um Deus que é Pai e um Deus que nos ama e que por fim Ele vai se levantar em nosso favor. Mas a questão não é só o nosso saber, porque saber é uma coisa, já é um pontapé inicial, mas a questão é o quanto nós confiamos no amor de Deus sobre a nossa vida, beleza? E o segundo princípio em relação a isso é a desconstrução emocional. Existe um texto lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito o homem que confia no homem. Você não pode ter uma dependência emocional, seja pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu pastor, pelo seu patrão, pelo seu cônjuge. Você tem que ter a dependência emocional do próprio Deus. Porque todas essas pessoas, em algum momento, podem nos decepcionar, até porque ela é humana. Ela é falha. Mas o amor de Deus, ele não falha. O amor de Deus é infalível. Sabe? Deus não pode mentir, Deus não tem sombra de variação, mas quando nós lançamos a nossa expectativa ao homem, aí sabe o que acontece? Acontece medo, acontece dor, acontece frustração, e é daí que vem a paralisação, e é daí que vem os bloqueios que impedem as pessoas de crescer na vida. Então, se você quer crescer na vida, você tem que desconstruir essa prisão emocional que você lançou sobre a vida dessas pessoas nas quais eu acabei de citar. E o terceiro princípio é autorização interna. Você tem que falar para você mesmo, porque Deus já planejou e projetou sobre a sua vida. Em Filipenses 4,13 diz: posso tudo em Cristo que me fortalece. Você tem que ter essa convicção que você pode, que você é capaz, não porque você mesmo tem essa força e essa capacidade em si mesmo, mas você tem essa força e essa capacidade porque existe um Deus que te fortalece, existe um Deus que te dá força, existe um Deus que mediante a fraqueza nos capacita cada dia mais para que possamos vencer na vida. Então todo dia ao se levantar declare: posso tudo
em Cristo que me fortalece. E quarto, você tem que alinhar a sua capacidade. Uma vez que você sabe os seus dons naturais, você tem que se apresentar a Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 5 em diante, que sobre a unção. O que é unção? Unção, na verdade, é unção e outros não. Tem pessoas que têm capacidade para cantar, já outros não. Tem pessoas que têm capacidade para falar, já outros não. Tem pessoas que têm capacidade para administrar, já outros não. Então você tem que buscar a sua vocação. Você tem que buscar se aperfeiçoar no dom que Deus te deu, porque Deus já te deu um dom. Não adianta nada eu querer ou me iludir ser um cantor, sendo que eu não tenho vocação para isso. Então o apóstolo Paulo diz: cada um fique na vocação na qual foste chamado. Aí sim você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. E por último é disposição. Para você vencer na vida, para você alcançar os objetivos nos quais Deus colocou para que nós possamos ter sucesso, você tem que ter essa santa disposição. Você não pode levantar da cama e deitar no sofá. Sabe? Existem muitas pessoas que fazem isso, elas estão esperando o momento certo, a hora certa. Ei, o mundo sempre está em crise. O mundo, desde quando nós nascemos, sempre houve crise, guerras, rumores de guerras. Você não pode esperar o momento perfeito. Faça o que você quer, sabe? Com o que você tem, mas dá o seu melhor. Você tem que ter atitude, e atitude é você fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo. Atitude é você fazer o que tem que ser feito, mesmo não gostando. Atitude é fazer o que Deus chamou para você fazer o que tem que ser feito, mesmo não tendo condições para isso. É você ser fiel no pouco e, por fim, Deus te colocará no muito. Aí sim você vai desbloquear a permissão na qual Deus já projetou na sua vida para que você seja uma pessoa próspera e bem-sucedida. Em Jeremias 29:11 ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Qual é a vida que você tem desejado diante de Deus? Qual é a vida que você quer viver? Saiba que Deus tem o melhor para ti, mas você tem que ter uma atitude plausível em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu desejo a ti e faço voto a ti de paz e prosperidade. Se você não me segue, me siga, curta e compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário aí. Um forte abraço e até a próxima.